E para falar um pouco mais sobre morte e suicídio, nós convidamos o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Do ponto de vista do espírito, o que acontece com esse espírito? A questão do suicídio é uma das questões bastante intrigantes, em função de que nós temos por costume, possivelmente pelas tradições religiosas e pelo caráter cobrador da sociedade, de admitir que o suicida é alguém irremissivelmente perdido, está condenado ao fogo do inferno, e há religiões que inclusive não os considera mais, não realiza orações em favor deles, exatamente para o indivíduo que mais necessita. É diferente no espiritismo? É diferente no espiritismo, porque a proposta do espiritismo é de que todo indivíduo que se suicida, ele deve estar vivendo um quadro diferente na sua intimidade psicológica, na sua intimidade psíquica. A criatura que se suicida certamente está desgostosa da vida, certamente não admite as propostas que a vida lhe está trazendo, deseja vingar-se de algo ou de alguém, ou simplesmente está motivada no que se chama de suicídio honroso, em admitir que ela estará, ao matar o corpo, realizando uma proeza, libertando o seu povo, criando situações capazes de dar ao seu povo uma grandeza maior. Há muita gente que se suicida dentro dessa linha de suicídio honroso para desfazer algum crime, algum erro, algum mal-entendido, alguém que se suicida de maneira a fazer com que alguém se sinta culpado, então deixam cartas, bilhetes, etc. De maneira que sempre alguém está desfocado daquilo que a divindade espera de nós. De modo que, para o espiritismo, cada suicida tem um nível de responsabilidade. Não se pode tomar de uma craveira e, a partir dali, todos são medidos pela mesma craveira, pelo mesmo estalão. Um guarda-costa, por exemplo, né? Está ali para defender a vida de uma outra pessoa. Numa situação qualquer, de um tiro, por exemplo, esse segurança se coloca na frente dessa outra pessoa e acaba morrendo. Este é um suicida? E este é alguém que desejou salvar a vida de alguém. Se nós considerarmos as leis divinas, ele não será considerado suicida, porque, em verdade, ele não tinha intenção de morrer, não tinha intenção de se matar. Mesmo aquele que está fazendo por onde se matar, nós consideramos como suicidas indiretos, como o caso dos que têm vícios, do tabaco, dos excessos, da droga, etc. Se ele estiver fazendo aquilo como um hábito, como um costume, mas não é com a intenção de se matar, ele é suicida, mas é um suicida indireto. Muitas vezes a criatura sabe que aquilo vai levá-lo à morte. Então ele é um suicida consciente, é um suicida direto, porque ele sabe que aquilo mata. Isso piora a situação dele do ponto de vista espiritual? Complica, porque quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem sobre o material conhecido. Então, por isso, Jesus Cristo estabeleceu que aquele que mais tem, mais se lhe pedirá. Obviamente que é da lei da vida. Você não vai exigir de uma criança aquilo que você cobra de um adulto. Você não vai pedir de um doente mental, de uma pessoa insana, aquilo que você cobra de uma pessoa lúcida, equilibrada psicicamente. De maneira que a divindade também considera esses casos e, por causa disso, muita gente que desencarna, que sai do mundo, que morre numa situação dessa, de um suicídio, ao chegar no mundo espiritual e se dar conta de que ela cometeu um desatino no momento de translocação, no momento de agrura espiritual, de pressão espiritual, já que há muita gente que vai sendo levada nesse roldão, nesse turbilhão, em virtude de assédios espirituais, de perturbações espirituais. Claro que esses assédios, essas perturbações, nós damos acesso a eles, mas não damos acesso a eles com a intenção de nos matar. A invigilância, né, o modo de viver de maneira equivocada, e alguma entidade exploradora, oportunista, se vale desse canal aberto. E porque ela sabe que você tem tendências, você tem inclinações à autodestruição, a fugir das coisas mais difíceis, então ela vai lhe levando gradativamente a admitir que fora da morte não há solução. Então, por causa disto, nós verificamos muita gente que é levada ao suicídio por indução espiritual.
Não é que o espírito vai a mate, mas ele vai colocando na mente dela que o melhor para o problema que ela está vivendo é dar conta desse problema morrendo. E a criatura no estado de tormenta interior não avalia isto, não avalia consequências. Raul, como é que fica a situação daquelas pessoas, daqueles espíritos que de alguma forma colaboram para que alguém cometa um suicídio? É muito interessante essa pergunta, Cláudia. Por quê? Porque nós vemos muitos suicidas renascendo com paralisias cerebrais, com deformidades, com lesões sérias. Principalmente as pessoas que atiram no coração, que atiram na cabeça, elas voltam com lesões nas áreas em que o tiro afetou. Outras criaturas ingerem venenos, tóxicos sérios e voltam com lesões no aparelho fonador, no aparelho digestivo, no aparelho gastrointestinal. E, obviamente, quem é que vem para dar suporte a essas pessoas? Para ser a mãe do deficiente, o pai do deficiente, a família do deficiente, senão aqueles indivíduos que ativaram o processo, que muitas vezes levaram a criatura àquele nível de realização. De maneira que todas as pessoas que estão junto ao doente, a criatura patologicamente afetada, não está, salvo casos muito especiais, porque ela seja boazinha e está fazendo bem ao outro. Não está nessa situação porque Deus tenha querido testar a sua fé, como muita gente acredita. Ela está ali, segundo as leis da reencarnação, porque ela tem alguma coisa a ver com esse episódio. E tanto mais tem a ver, quanto mais sofre com o problema da criatura. Então, costumeiramente, vem como mãe ou como pai, que são os que sofrem mais diretamente, mais proximamente, os que têm mais trabalho com essas criaturas. Depois vamos espalhando os irmãos, os avós, os tios, até a sociedade, que de uma forma bastante ampla é a grande responsável pelas coisas que ocorrem ao indivíduo. Bom, Raul, e aí? Morre, a pessoa morre, tradicionalmente na nossa cultura, o funeral, e depois disso? Acontece o que com o espírito? O funeral, Cláudia, naturalmente é a homenagem que a gente faz, que a gente presta ao corpo que serviu durante X anos, X dias ou horas àquele ser espiritual. O nosso ser espiritual querido, nosso pai, nossa mãe, amigo, irmão, etc., não estão ali mais naquele corpo que a gente reverencia e que vamos todos levar à última casa, né, a última morada, como se costuma dizer. O nosso ser querido é o ser espiritual. Então ele volta para o mundo normal primitivo de onde ele veio. Todos nós que ocupamos um corpo físico, depois da fecundação do espermatozoide no óvulo, nós viemos da pátria espiritual, nós viemos dessa dimensão espiritual. E, obviamente, ao sairmos do corpo, retornamos a esse mundo dos espíritos, a essa vibração especial que nós chamamos de mundo dos espíritos, a essa frequência especial que é o mundo dos espíritos. E ali, então, em função de como tenha sido a nossa vida, nós vamos passar a viver a nossa consciência. De modo que a cada um será dado segundo suas obras, alertou Jesus Cristo. Se nós tivemos uma vida de crescimento, de esforços, pessoas normais, não há necessidade de sejamos nenhum herói, nenhum santo, nenhum anjo ou semideus. A importância que a divindade dá à nossa vida na Terra é a de que sejamos pessoas de bem, homens e mulheres de bem, realizando no mundo toda a soma de bem que pudermos realizar, fazendo aqui tudo de melhor que pudermos fazer, na nossa profissão, com a nossa família, no nosso lazer, com a nossa própria integridade, tudo de bom que pudermos realizar, de plantar uma flor, até construir a vida de alguém, nós deveremos fazer em prol dessas consequências felizes para a alma. Quando falamos em consequências felizes para a alma, muita gente pode imaginar que o Espiritismo se preocupa com uma felicidade que a gente vai viver depois da morte. Ou apenas depois da morte. E não é assim. Não pode ser assim em nome da justiça de Deus. Se a cada um é dado conforme suas obras, quando é que você vai receber essa alegria interior? No momento em que você realiza a obra. Então, desde o momento que a gente está fazendo bem, nós já estaremos felizes. Para aqueles que me dizem assim, e se não houver vida futura? Eu já fui feliz na vida presente. Mas se houver a vida futura, para aqueles que não creem,
ele já perdeu a chance de ter aproveitado o tempo da terra. De maneira que quando nós desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual. Como quem viveu muitos anos numa cidade para onde foi trabalhar, onde estava o seu emprego, depois que se aposenta, ele volta para a sua cidade natal. Vai encontrar as pessoas que lá deixaram, tão mais amadurecidas ou envelhecidas quanto ele, vai encontrar muita coisa modificada, mas é a sua casa, é o seu rincão, é o seu lugar. Daí então, no mundo dos espíritos, nós vamos nos deparar, vamos encontrar velhos amores, velhos amigos. Nós que imaginamos que a nossa família está toda aqui na terra, está toda arrumadinha aqui, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso neto, e quando chegamos no mundo espiritual, notamos que a nossa família é imensa, porque somos filhos das estrelas, somos filhos da imensidão. Há quantas reencarnações nós estamos nascendo no contato com centenas e centenas de pessoas, amigos queridos, inimigos, porque a questão do mundo espiritual e da sobrevivência nos traz essa realidade. Se vamos achar velhos amores, poderemos encontrar velhos inimigos, velhos adversários, com os quais ainda não nos acertamos. Daí Jesus Cristo nos havia proposto reconciliar-nos com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. Não esperemos o tempo passar, não deixemos a morte chegar. Se houver qualquer dificuldade entre nós e alguma pessoa, que a gente realize esse acerto aqui, enquanto estamos no corpo juntos com ela. Raul, para finalizar essa entrevista, como podemos nos preparar para a morte? É possível isso? É possível, e nós nos prepararemos para a morte sempre que nos preparemos para a vida. Saber viver, viver bem, fazer amigos, manter os amigos, trabalhar, estudar. Que coisa maravilhosa estudar, iluminar a mente. Quando a massa dos espíritos que vive na Terra adora a preguiça mental, detesta ler, detesta estudar, gosta de coisas ligeiras, mas se dá conta de que na medida em que o tempo passa, elas continuam ignorantes, não sabem nunca de nada. A criatura vive anos a fio com uma árvore à sua porta e nunca teve o cuidado de saber que árvore é esta, que família pertence, de onde é que veio. A criatura vive numa cidade e nunca se interessou por saber de onde é que veio o nome da minha cidade. Então, quando nós procuramos cultura, aprendizado, isso é crescimento espiritual. Quando nós estudamos, aprendemos a tocar música, a cantar, a desenhar, a falar outra língua, quando aprendemos matemática, física, engenharia, o que for, nós estamos evoluindo espiritualmente. Evolução espiritual não é apenas evolução religiosa, é evolução do ser como um todo. De modo que vale a pena nós fazermos o melhor que pudermos em todas as áreas, enquanto estivermos no corpo, porque, como diz o brocardo popular, tal vida, tal morte. Raul, muito obrigada por essa entrevista.